a mãe se sente com direito às roupas da filha. Eu, 17F, e minha mãe, 50F, que mora em Oregon, tivemos uma briga em dezembro, e recentemente ela veio visitar a mim e a meu pai no Texas. Fiquei muito preocupado com isso, por causa da briga entre ela e eu. Mas ela parecia se arrepender do que fez e estava tentando ser cuidadosa comigo no primeiro dia em que me visitou, o que eu gostei. No segundo dia, ela me pediu emprestada uma legging ou short para ir jogar tênis. Inicialmente eu disse não, já que eu mesmo compro todas as minhas roupas e sou bastante protetor com minhas leggings em particular, que são muito caras e não gosto de me sujar suar. No entanto, ela implorou, então eu lhe dei um short para usar. Ela disse que eram muito curtas e que precisava de leggings por causa do frio lá fora. Então eu encontrei um par que talvez ela aceitaria usar, desde que ela cuidasse bem deles. Ela experimentou e me disse que também eram muito curtas e que precisava de leggings que vão até o tornozelo, em vez de até o meio da panturrilha. Discuti com ela, dizendo que não estava disposto a deixá-la pegar emprestados que possuo daquele jeito, mas ela começou a gritar comigo e meu pai fez o mesmo para apoiá-la, dizendo que sou egoísta e preciso entregá-los. Eu disse a ela que não, que eu tinha lhe dado muitas opções e que ela poderia escolher entre elas e que não era minha culpa ela não ter levado nenhuma com ela. Ela e meu pai disseram então que eu deveria tê-la deixado olhar meu armário e escolher o que quisesse, e que todos, como meus futuros colegas de quarto e amigos, iriam me odiar porque eu era muito egoísta. Eu simplesmente fui para o meu quarto para me refrescar. Lá encontrei uma legging forrada de lã, que ela inicialmente aceitou, mas ela ouviu o tom da minha voz, que não era só sol e arco-íris devido a ela ter sido tão rude comigo antes. Ela disse que eu estava sendo muito rude com ela e ela não precisava das leggings, de qualquer maneira, porque ela poderia simplesmente usar o par que ela usou no avião no dia anterior. Fiquei insultado com isso porque se ela tinha um par por que me pedir um? Nós dois estávamos muito chateados, e ela se acalmou e disse que queria falar comigo sobre como eu estava sendo egoísta. Eu disse a ela que não era a hora certa, pois tinha que ir trabalhar, e fui embora, ao que ela disse foda-se para mim, sua própria filha que ela estava tentando compensar. Meu pai se recusou a me levar ao trabalho, então fui de bicicleta. Quando eu estava saindo, minha mãe resolveu dar um último golpe e me disse para tirar a camisa que eu estava usando, que ela me deu porque não combinava com ela. Ela pegou uma tesoura e disse que ia cortar, e eu ri e tirei a camisa. Meu pai percebeu o quão maluca ela estava agindo e tentou acalmá-la. Ela perguntou por que eu estava rindo e eu disse: "E você acha que mudou?" Isso é uma piada. De qualquer forma, troquei de camisa e estava na metade da porta quando ela gritou mais comigo. Depois saí para trabalhar. Minha mãe tentou invadir meu aniversário de 16 anos. Olá a todos. Postei anteriormente no subreddit da ETA sobre uma situação entre mim e meus pais, principalmente minha mãe. TLDR, fui parentificado e forçado a dedicar 99% do meu tempo livre ao meu irmão mais novo. Fiquei farto e corri para minha avó. Os pais entregaram a minha custódia legal a ela. Há mais detalhes nos 2 posts que fiz sobre o tema. As coisas têm corrido bem, estou indo bem na escola, fazendo algumas atividades extracurriculares, robótica e equipe de debate, e ainda tenho tempo para ler e sair com os amigos. Comecei a me comunicar com meu pai, minha decisão. Nunca pessoalmente, apenas por telefone. Principalmente a conversa fiada. Falo sobre a escola e as aulas, e ele me dá atualizações sobre Matt, meu irmão mais novo. Não disse uma palavra diretamente à minha mãe desde o dia em que a custódia foi dada à minha avó. A última vez que conversamos, meu pai me disse que Matt percebeu que eu não estava mais por perto e ficou mais agitado. Eles contrataram uma babá para ajudar, mas meus pais ainda foram forçados a reduzir o horário de trabalho. Isso foi há 1 semana e meia. No último sábado, tive a festa de aniversário dos meus sonhos, que teve como tema livros. Meu bolo de aniversário parecia uma pilha de livros, os lanches tinham como tema gêneros literários e todos vieram vestidos como personagens de livros. Eu me vesti de Sherlock Holmes. Tivemos um local muito aconchegante só para nós e foi ótimo. Foi uma festa muito tranquila e descontraída.
Minha avó contratou segurança para a festa, com uma lista rigorosa de quem era permitido. Isso se deveu a alguns valentões da escola que ouviram falar da minha festa e ameaçaram invadi-la. A festa terminou depois de algumas horas e a maioria dos convidados foi embora. Os que sobraram foram minha avó, eu, um dos guardas e meus 2 amigos mais próximos. Pedi licença para ir ao banheiro e, quando saí, um dos meus amigos me encontrou no meio do corredor. Ela tentou me empurrar de volta para o banheiro, dizendo que minha mãe tinha aparecido e exigia me ver. Não contei a ninguém da minha família sobre essa festa, nem ao meu pai, nem aos familiares que me apoiaram, exatamente por essa possibilidade. Também não postei sobre isso nas redes sociais. Ouvi gritos da minha avó e decidi enfrentar a situação sozinho. O segurança estava segurando minha mãe e minha avó estava furiosa. No segundo em que minha mãe me viu, ela ficou furiosa, gritando que eu era uma vergonha, que ela nunca me deixaria simplesmente interrompê-la e que se eu soubesse o que era bom para mim, voltaria para casa. Não senti medo nem raiva. Eu estava apenas cansado. Eu meio que suspirei, peguei meu telefone e disse a ela que estava ligando para a polícia. Cabia a ela ficar para enfrentá-los, mas de qualquer forma, eu estava preenchendo uma ordem de não contato. Ela ficou pálida, gritou comigo uma última vez e depois saiu correndo, entrando no carro e saindo em alta velocidade. Fiquei feliz por isso não ter acontecido durante a festa, mas me deixou abalado. Escusado será dizer que minha avó e eu falaremos com o nosso advogado amanhã. Ainda não sei como ela descobriu a festa, e é isso que mais me assusta. Os pais narcisistas autorizados simplesmente têm alguma habilidade que lhes permite tentar repetidamente estragar a vida de seus filhos? Estou começando a sentir que terei que cuidar da minha mãe pelo resto da minha vida.